CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, tudo bem? Bom dia para os nossos ouvintes também. Bom dia, meu bem. Olha só, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente tem reparado, até comentando isso aqui, conversando com o pessoal da empresa, com amigos também, a quantidade de pessoas no Espírito Santo, e isso se reflete no Brasil também, que o pessoal que está pedindo demissão, está saindo do emprego. Alguns vão para outra empresa, mas a maioria está saindo ou para ser empreendedor ou porque não está satisfeito com o local de trabalho, saindo por sair mesmo, por não querer continuar, digamos assim, se aborrecendo. Por que os brasileiros, ao longo desses últimos meses ou até anos, vêm pedindo tanto demissão, Andréia? Anos, né? A gente vai até repercutir aqui uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, mas é muito legal essa tua introdução, Patrícia, porque a gente lembra de um movimento que começou na pandemia, chamado, inclusive, intitulado de A Grande Renúncia. Começou nos Estados Unidos, que tem uma característica diferente de pedir demissão do que a gente já viu na história. E eu vejo isso acontecendo e crescendo no Brasil, que é eu peço demissão porque as condições de trabalho eu não tenho mais interesse, então eu tenho uma renúncia àquele modelo atual de trabalho. Hoje de manhã eu estava numa mesa com jovens da geração Z lá na FAESA discutindo gestão de pessoas. Então teve muito papo nesse sentido que a gente vai conversar aqui, que não são só os motivos que a gente tem pedido demissão, né, os brasileiros, mas o que tem atraído a gente para outros empregos. Então, esse fenômeno da grande renúncia, a gente começa a ver cada vez mais concretizado aqui no Brasil. E o Ministério do Trabalho e Emprego fez um levantamento bem fresquinho, inclusive, de novembro de 23 a abril desse ano, 24, com mais de 50 mil pessoas, com determinada característica, né? Carteira assinada, foi uma pesquisa virtual e a pesquisa era voluntária. É claro que a gente está falando aqui de um recorte, né? Existem categorias que não necessariamente têm a carteira assinada, tem características de pessoas que têm, às vezes, uma parceria, uma sociedade com uma outra pessoa e também sai do trabalho, mas aqui a gente está dentro desse escopo. Mas, baseado na minha experiência, em outras literaturas, em outras pesquisas, quando eu vejo os motivadores que estão fazendo os brasileiros pedir demissão, me parece que faz bastante sentido, mesmo em outras realidades. Então, o que apareceu nessa pesquisa? Que, em primeiro lugar, quando as pessoas saem, estão saindo porque vem outra oportunidade em vista. E olha que interessante esse fenômeno de outra oportunidade em vista, porque sinal de que a gente, felizmente, está tendo mais escolhas. A gente já falou aqui no nosso quadro, inclusive hoje, lá também nesse papo lá na FAESA, uma outra pessoa que estava na mesa sinalizou que há muitos anos a gente não tem um índice de desemprego tão baixo aqui no nosso estado, 4,2%. Quando a gente tem um índice de desemprego tão baixo, naturalmente que a lógica temos mais oportunidades. Se temos mais oportunidades, o que nos é oferecido? A possibilidade de escolha. Então, as pessoas realmente estão escolhendo, e eu vejo isso de uma forma muito positiva, não só para a força de trabalho, mas para as próprias empresas, né, que olham assim, opa, eu tenho concorrência. É a boa, famosa e saudável concorrência, né, Patrícia? Que em qualquer segmento, eu sempre vejo com muito bons olhos a concorrência. Então, esse é o primeiro lugar que tem feito os brasileiros pedirem demissão. Uma nova oportunidade, uma oportunidade melhor. Aí vem bem no extrato, né, o salário, né, porque a oportunidade pode ser não necessariamente só salário, mas as condições, né, de ambiente, de clima, proximidade de casa, enfim, tem outros elementos. Mas o segundo lugar da lista é salário, né? E assim, eu estou indo para um lugar para ganhar mais. Isso historicamente, o que mais mobilizou a força de trabalho a pedir demissão, né? Normalmente é salário, pacote de benefícios. Aí vem um terceiro, que é muito interessante, que é um trabalho não reconhecido.
Então, essa importância de eu ter o reconhecimento, a motivação, a gente já falou também várias vezes aqui no nosso quadro sobre a importância do elogio, do reconhecimento. As pessoas às vezes subestimam, sobretudo a liderança, da relevância que é você reconhecer um profissional, um talento, o esforço, né, o diferencial. Então, a nossa força de trabalho brasileira, quando percebe, dentro dessa pesquisa, e baseado na minha experiência, é bastante coerente com outros espaços também, eu vejo que eu não sou reconhecido, eu não tenho vontade de ficar nesse local, e se eu tenho escolha, eu vou para um outro local que eu entendo que vai me reconhecer melhor. Aí vem outros elementos, mais 3, problemas éticos com a forma de trabalho da empresa. Então, não é à toa que áreas de compliance, ouvidoria das empresas têm crescido muito. Isso eu também vejo com muito bons olhos, né? A preocupação do comportamento ético, da conduta ética, da fala ética. Então, isso tem sido elemento também das pessoas pedirem demissão. Problemas com a chefia imediata, muito forte, tá, Patrícia? Não só para atrair, para engajar, mas também as pessoas têm saído muito das empresas por conta da liderança, né? Assim, é muito recorrente, assim, inclusive nos meus trabalhos de mentoria, líderes se queixando dos líderes, né? Porque tem líderes que têm líder, então isso é algo muito importante para a liderança das empresas ficarem atentas. E, por último, a inexistência de flexibilidade da jornada, mais um elemento contemporâneo, né? A importância do online, a importância do híbrido, isso tudo está aqui relacionado com isso. A própria questão da jornada, a gente está numa discussão, né, contemporânea e super atual da tal da escala 6x1, né? Uns a favor, outros contra, que tem tudo a ver com isso daqui, uma nova percepção dessa força de trabalho, né? Então, esses foram os principais aí elementos dentro da pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, dos motivos, né, dos porquês que os brasileiros têm pedido demissão. Pois é, quando você fala salário, eu tenho duas perguntas. Primeira, muita gente sai por um salário menor, mas com uma empresa que vai dar mais qualidade de vida? Total, Patrícia. Inclusive, eu trouxe aqui para complementar o nosso papo uma outra pesquisa que eu uso muito em alguns espaços que eu vou falar sobre carreira, né? Que é uma pesquisa da Companhia de Talentos, que é uma empresa brasileira que fica em São Paulo, uma empresa super séria, que ela fez uma pesquisa e divulgou essa pesquisa no final do ano passado, chamada Carreira dos Sonhos. Ela perguntou para uma amostragem bastante significativa, em vários segmentos, pessoas em vários cargos, então é bem plural a pesquisa. E a pergunta era o seguinte: hoje, o que é mais importante em sua vida? Olha que pergunta forte, né? Hoje, o que é mais importante em sua vida? E aí, exatamente o que você acabou de falar, primeiríssimo lugar, mais de 56%, qualidade de vida. E aí as pessoas entendendo, olha que legal, qualidade de vida numa visão mais ampla, né? Que é saúde física, mental e emocional. Uma das disciplinas que eu dou na FGV é a gestão de saúde corporativa, e eu estou dando hoje, inclusive à noite, vou dar aula. São 3 dias remoto e um presencial. Semana que vem eu estou lá em BH, na FGV BH. E a gente tem discutido exatamente esse conceito mais amplo de qualidade de vida. Então, a pesquisa evidencia que a força de trabalho, ela tem muito interesse cada vez mais. E olha que interessante, quando a gente ouve essa resposta, parece que a gente está falando da geração Z, que sem dúvida é uma geração que puxa aí, né, essa lógica de valorização da qualidade de vida. Mas aqui estão inseridas todas as gerações, o que significa que os mais maduros também começam a repensar muito fortemente, a valorizar muito fortemente a qualidade de vida. Porque sabe o que aparece em segundo lugar, Patrícia, nessa pesquisa da Companhia de Talentos, como o que é mais importante? Relacionamento familiar. Olha. Então, tempo de dedicação para a família. E olha que interessante que aparece na pesquisa, inclusive aos animais de estimação. Que legal. Os nossos pets, né, assumindo aí, eu não sei você, mas eu tenho uma filhinha de 4 patas aqui. Eu tenho 2. Imagino que muitos ouvintes têm também. E é muito bom, né, um animal de estimação também fazendo parte aí dos nossos afetos. Então, é o segundo lugar dessa pesquisa,
é relacionamento familiar. E só em terceiro lugar, só para corroborar a tua fala, né, quando você fala de salário, que não é só dinheiro, só em terceiro lugar que é segurança financeira, que é claro que segurança financeira é super importante, é óbvio que dinheiro é muito importante, né, porque a gente tem, todo mundo tem seus boletos para pagar, né, e muitos sonhos a gente realiza com dinheiro, mas isso não tem vindo como algo em primeira instância, né? Então, isso tem influenciado e, obviamente, tem mobilizado muitos pedidos de demissão, né? Então, só para reforçar aí, baseado numa pesquisa que você acabou de falar. Minha segunda pergunta sobre salário é em relação a benefícios. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa é convidada para uma empresa que tem um salário 10% menor, digamos assim, né? 5% menor. Mas os benefícios são grandes. Tem empresas que oferecem um ticket de alimentação de quase R$ 2.000. Quando a pessoa fala salário, ela também tem que juntar esses benefícios ou o salário é só o que bate na conta mesmo? Sem dúvida. A gente, tecnicamente, chama de remuneração, né? Que é esse conceito mais amplo. O que compõe a remuneração de um profissional? O salário, aquilo que bate na conta, lá que está espelhado no contra-cheque, mas cada vez mais, isso já tem tempo, inclusive, tá, Patrícia, que isso tem tido muito peso para as escolhas de carreira, que é o famoso pacote de benefícios, que é se você tem um plano de saúde, se você tem um ticket de refeição, um ticket de alimentação, um seguro de vida, às vezes um plano odontológico, reembolso escolar para os filhos. Então, isso já é algo que eu entendo até um pouco mais maduro, né, dentro do mercado. Agora, tem um segundo bloco na composição da remuneração, que são as condições de trabalho mesmo, a ambiência, a jornada, a flexibilidade, se eu posso, né, estar ali trabalhando, o híbrido ainda olha que interessante, né, uma coisa que deveria ser um pouco óbvia, mas algumas organizações ainda muito resistentes à questão de parte no presencial, parte no online, e óbvio que tem alguns segmentos que não tem como, tem que ser realmente presencial, mas até aqueles segmentos que daria tranquilamente para a força de trabalho estar online, alguns dias ainda tem muita resistência. E isso é a grande novidade aí do nosso universo contemporâneo. E isso tem pesado nas escolhas. Então, por exemplo, a área de TI, de tecnologia, e eu converso com alguns empresários desse segmento, se você não oferecer a condição, pelo menos do híbrido, a conversa nem tem uma segunda conversa, né? Os profissionais realmente não estão aceitando e muitos, inclusive, querem 100% online. E aí, né, esse mercado todo precisa se mobilizar, porque está mudando muito, né, a forma de ver a valorização, né, já foi salário, depois entrou benefícios, e agora, nesse conceito maior de remuneração, a ambiência, as condições, a flexibilidade do trabalho. Então, isso tem realmente feito toda a diferença para as pessoas não pedirem demissão, porque a gente está falando aqui do que pede demissão, e muitas vezes é a ausência dessa condição mais completa, né, para a força de trabalho se sentir engajada e desejando, né, continuar ali naquela empresa, né? Agora, para a gente encerrar, Andréia, não é só da cabeça da pessoa pedir demissão ou não. Tem todo um pano de fundo, um contexto econômico do país e outros fatores que levam a uma decisão como essa, não a uma escolha. Sem dúvida. Como eu disse, o momento econômico do país, os indicadores, né, de desemprego acabam influenciando, porque a gente tem mais opções. Eu sempre acho muito saudável quando a gente tem mais opções, e também a gente, quando tem mais opções, e a própria tecnologia vem ajudando a gente a ter mais acesso a boas oportunidades, né? O LinkedIn, que já nem é mais contemporâneo, já está mais assim. Eu, quando a gente era jovem, né, Patrícia, não tinha LinkedIn. Então, a gente tinha que catar lá no jornal de papel mesmo, fazer aquela bolinha com caneta, ou ficar sabendo de alguma oportunidade, ou no máximo, quando teve internet, a gente ia nos sites das empresas que a gente tinha interesse e mandava lá o nosso currículo. Hoje a gente tem LinkedIn, a gente tem redes sociais, muitas pessoas fazendo, inclusive, oferecendo oportunidades via Instagram, que é uma coisa também bem nova, né? E a gente tendo mais acesso à tecnologia. Claro que a gente está, né, não pode deixar de considerar que existe uma camada ainda da sociedade que é alijada disso tudo, que não tem acesso à tecnologia, mas
para quem tem acesso à tecnologia, é muito mais fácil você ver o tanto de oportunidades que tem, e o LinkedIn tem sido um aliado muito grande, né? Não só da gente ver oportunidades, mas o mercado nos vê, porque às vezes a gente nem está procurando e o mercado vai lá através do LinkedIn e faz uma proposta, né? Então, aí já vai, inclusive, uma dica para os nossos ouvintes: mantenha o seu LinkedIn atualizado, porque ele tem sido cada vez mais utilizado por recrutadores, né? E por último, né, Patrícia, fica aí a mensagem que eu sempre gosto de deixar desse conceito mais amplo de engajamento, que no passado as empresas contratavam, né, aí conceitualmente falando, mãos e mentes, e hoje a gente, quando vai absorver uma força de trabalho para que ela fique na nossa empresa, para que ela se sinta engajada, também conectar coração e espírito, né, que são as nossas emoções. Espírito nada tem a ver com religião, tem a ver com a nossa conexão de valores, né, o quanto eu me conecto com a cultura daquela organização e os meus próprios valores, o quanto eu sou valorizada. Então, voltando aqui, né, para o ranking aí do Ministério do Trabalho e Emprego, que é sentir que o trabalho não é reconhecido. Então, é muito importante a gente oferecer, né, um ambiente para a força de trabalho, onde ela não se sinta só bem remunerada, né, nesse conceito mais amplo que a gente falou, mas também reconhecida, valorizada, né, porque senão as pessoas estão pedindo demissão mesmo, né? Estão aí os números e os dados para não deixar a gente mentir. Uhum. E não é uma decisão impensada. Eles pensam e pesam qual é a melhor oportunidade, qual é o melhor para ele e para a família, e tomam uma decisão, né? E tomam a decisão. E como você muito bem falou, não necessariamente mais é o salário maior a minha escolha, né? Eu posso até optar por um salário menor, mas quando eu faço a composição do todo, isso me interessa muito, né? Então, não tá simples, tá, Patrícia? Cada Não. vez mais não tá simples. O mundo do trabalho, a vida profissional, carreira, essa característica, né, das pessoas, a nossa mesmo, né? Não tenho dúvida que todos os ouvintes, quando escutam a gente falar, também fazem a sua autorreflexão. A gente está mais complexo, está mais exigente, e eu acho que isso é bom para todo mundo, né? O mercado já está se movimentando, e aí a gente, né, o mercado que estiver mais preparado para essa nova força de trabalho é que vai ter os melhores talentos, não tem a menor dúvida. Andréa Salso, obrigada mais uma vez por dividir seu conhecimento conosco aqui na CBN Vitória. Um prazer enorme falar com você, ser ouvida pelos nossos ouvintes, aí absorver a participação deles também. Um beijo muito grande e um ótimo sábado para a gente, um ótimo final de semana. Ótimo final de semana para você. Até sábado que vem. Até. Tchau, tchau, linda. Tchau.